Nós vamos conversar aqui no estúdio com a advogada Lívia Maria de Carvalho, que é da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui. É importante a gente trazer esses casos porque, infelizmente, ainda existem esses casos lá fora, né, país de primeiro mundo e também aqui no Brasil, né? Sim, infelizmente tem sido, é muito triste e tem sido corriqueiro, né? Especialmente, como você falou, lá fora, que é um país de primeiro mundo, que teria que, em tese, ser um país, né, onde as pessoas tivessem um nível maior, né, de consciência. De consciência. Primeiro, vamos destacar aqui, tentar separar, se é possível, o que é racismo, preconceito e injúria racial. Tem uma separação ou é tudo a mesma coisa? Como é que a gente pode dividir isso? A injúria é o seguinte, a injúria é quando eu pratico uma determinada discriminação, preconceito, só que a um indivíduo específico. Entendi. Tá? Então, é contra a sua pessoa. E o racismo, ele já é direcionado a uma coletividade. Ali já foi o caso de racismo mesmo. Foi. Agora, existe punição? Existe. Tanto existe lá na Espanha, é crime na Espanha, está previsto no Código Penal lá, tanto quanto existe aqui no Brasil. Quais Só que são? Lá é um pouco mais brando. Aqui as leis, nos últimos anos, né, especialmente em janeiro, as leis elas se tornaram mais efetivas, né, mais severas, principalmente quando está no contexto esportivo. Entendi. Mas dentro do mundo esportivo? Lá na Espanha é punível de 1 a 4 anos certo. De prisão e aqui no Brasil de 2 a 5 anos de prisão também. Entendi. Agora, é difícil provar o racismo? É difícil, que nem no caso do Vinícius, tem todo um aparato, né? Tinha as câmeras lá, é um evento esportivo. Filmado, é uma situação completamente diferente. Mas eu me deparo com casos diariamente de pessoas que têm dificuldade de fazer prova, porque o amigo chega perto e, né? Fala individualmente, sem ter testemunha. Testemunha é importante? Uma testemunha, muito importante. Então aí, nesses casos, né, em que não tem uma prova, fica mais difícil. E tem muito mesmo. A gente já viu casos de pessoas num ambiente de condomínio, né? Muito. Sendo filmada dentro de escola. De escola. De escola, sempre aparece lá na comissão, de escola, empresas, né? Colegas de trabalho, aparece muito mesmo. Infelizmente, né? Infelizmente, é muito triste. Eu costumo dizer assim que a gente tem que preparar os nossos filhos, né? Porque ninguém nasce racista, se torna racista. E então, isso daí, infelizmente, vem de geração após geração, né? É uma questão de educação, de berço, né? Então, se a gente não educar os nossos filhos para que eles aprendam a conviver com as diferenças, como é que faz? É lamentável, né? A gente vê isso. Mesmo muito. Com todas as leis, né? Avançando. Se não me engano, foi o 11º ou 10º caso do Vinícius em menos de 2 anos. Pelo que a gente Então, você vê que todos os casos, pelo que eu ouvi, foram arquivados. Então, você vê que não tem uma efetividade lá fora, né? E aqui eles também é complicado, né? Jogam por baixo do tapete, como diria, né? Lá sim, né? Sim. Aqui, não, como lá, não deveria acontecer isso. Não deveria. Na sua visão, como advogada e como integrante dessa comissão da OAB, a nossa sociedade, ela está avançando? Avança. Hoje as pessoas têm um pouco mais de receio, tá? Receio por conta das leis que podem ter punição. Por conta das leis e porque, assim, tá ficando feio, né? Então, as pessoas, se acontecesse aqui, um ou outro torcedor que estava ali ia denunciar, né? Então, lá você vê que a cultura é completamente diferente. Já é uma população, já é uma cultura mais racista. Só deixar claro aqui para as pessoas, quando elas forem vítimas, quais os exemplos, assim, qualquer tipo de ofensa, como aconteceu com o Vinícius Júnior? Desde que eu me sinta ofendido. Entendi. Tá? E o que a pessoa deve fazer? Às vezes o que me ofende não é o mesmo que te ofende. Entendi. Entendeu? Então a pessoa deve procurar a polícia, deve ligar, porque é um crime imprescritível e inafiançável. Então aqui no Brasil,
eu posso identificar esses agressores, né? Essas pessoas, esses torcedores, depois de muito tempo. Eu não tenho tempo. Então, pode ser daqui 2, 3 meses, 1 ano, 2, 3. Lá, a situação parece que é um pouco diferente. Se for uma ofensa, uma discriminação, através da internet, que hoje está presente, também tem como punir? Também tem como punir. E tem como identificar? Tem como identificar. A nossa lei brasileira pune. As pessoas estão se sentindo mais encorajadas em denunciar, porque isso daí faz com que a gente trabalhe a punição e a consciência, mesmo que forçada. Sim, estão se sentindo mais encorajadas. Assim como as pessoas racistas estão mais temerosas, porque vê que tem punição, que a lei está cada dia mais severa, né? E é inafiançável e imprescritível, como eu falei. Então, não cabe fiança, né? Muito obrigado pela sua participação. Espero em outros momentos a gente estar falando sobre esse tema também. Né? E com o lado positivo, né? Diminuindo o número de casos. Sim, eu também espero. É meu sonho. Obrigado, viu? Uma ótima tarde, bom trabalho.